Para habilitar o Solver, você vem aqui em Arquivo, mais Opções. Para abrir essa tela, você vem em Suplementos, e aqui vai ter Gerenciar Suplementos do Excel. Ele vai abrir essa tela, e você vai marcar Ferramentas de Análise VBA e Solver. Aqui no meu Excel já está marcado, porque o meu Solver já está habilitado. Se no seu não estiver, você vai marcar essas 3 caixinhas, vai habilitar, vai dar OK, e o Solver vai estar habilitado no seu Excel. O Solver vai aparecer na aba Dados, e aqui vai ter Análise de Dados e Solver. Então, dessa forma, você vai ter acesso ao Solver no seu Excel. Caso você siga esses passos e o Solver não for habilitado, significa que no momento da instalação do seu Excel, de alguma forma foi desabilitada a instalação do Solver, e aí só fazendo a reinstalação do Excel no seu computador. Para resolver um PPL pelo Excel Solver, você precisa primeiro organizar o seu Excel, porque quanto mais organizado estiver, mais organizado vai estar os seus relatórios de análise. Então, a minha função objetivo está aqui. Aqui são 2 restrições do tipo menor ou igual, e tenho 2 restrições de não negatividade, uma para cada variável. Esse meu problema tem 2 variáveis. Então, como eu vou armar o Excel? No meu problema, as variáveis são as quantidades de mesas. Esse meu problema é um problema em que deve-se decidir quantas mesas e quantos armários uma fábrica deverá fabricar para vendê-las e obter o maior lucro possível. Então, a função é a maximização do lucro, e as variáveis de decisão são as quantidades de armários e mesas a serem fabricados. Então, número de unidades de mesas eu chamei de X1, número de unidades de armários eu chamei de X2, e essas 2 células em amarelo são as posições em que o Excel vai colocar a solução do problema, que é essas quantidades. A função objetivo, nesse quadro branco, ela está como 0, porque ela é uma função. Ela não vai ser uma variável, é uma função. Então, ela é 4x1 mais x2. Eu aloquei x1 na célula D13 e aloquei x2 na célula D14. Então, a função objetivo será 4D13 mais D14, 4x1 mais x2. E aqui embaixo eu vou alocar as restrições. Essas que estão em preto são as restrições do tipo menor ou igual. As restrições do meu problema são 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. Então, nesse quadro em que está um 0, ele é uma equação, é 2D13 mais 3D14, ou seja, 2x1 mais 3x2. Menor ou igual a 12. 12 é a variável independente, ela está aqui numa outra célula. A segunda restrição de menor ou igual, 2x1 mais x2, 2d13 mais d14. Nessa posição, ela é uma fórmula menor ou igual a 8, que é a disponibilidade. Vou abrir o Solver, Dados, Solver. Quando você abrir o seu Solver, ele vai estar assim, todo limpo. Então, definir objetivo. Eu vou puxar para cá, para a gente ver aqui o quadro. Definir objetivo. Eu vou clicar na seta para cima e ele vai dar a opção de eu marcar aqui dentro do Excel. Definir objetivo é onde vai estar a fórmula, a equação da função objetivo. Então, a equação da função objetivo eu escrevi aqui na célula D16. Preciso dar Enter, ele selecionou. É um problema de maximização. O Solver já vai vir com o max aqui. Se for um problema de minimização, você vem aqui. E se for um valor de igual, você vai dizer aqui. Nosso problema é de maximização. Eu deixo marcado. Se tiver outra coisa marcada, você marca o max.
alterando as células variáveis. As células variáveis são as variáveis do meu problema, ou seja, onde eu vou alocar x1 e onde eu vou alocar x2. Eu clico, arrasto, ele faz uma lista com as células variáveis. Então, seguir. E agora eu vou adicionar as restrições. Então, referência à célula. As minhas duas restrições do tipo menor ou igual são essas que estão aqui. Essa e essa, certo? É a restrição 2x1 mais 3x2 e essa de mão de obra é a restrição 2x1 mais x2. Como todas são do tipo menor ou igual, então eu seleciono como um vetor, seleciono as duas. As duas são do tipo menor ou igual. Menor ou igual é a primeira opção, por isso que ela vai estar aqui. Se as suas forem de maior ou igual, você vem aqui e seleciona. Elas são do tipo menor ou igual. E aqui, restrição seria a disponibilidade. Então, eu venho aqui, ela é menor ou igual a quê? A isso aqui. Ao 12 e ao 8. Então, dessa forma, quando eu vou em OK, ela já adicionou o meu vetor das restrições das equações de um lado menor ou igual às disponibilidades do outro. Você pode acrescentar uma a uma ou pode acrescentar como um vetor. Vamos ver agora como nós vamos adicionar as restrições de não negatividade. Então, as restrições de não negatividade, elas vão atuar em cima das variáveis. Eu não posso ter quantidades de armários fabricadas negativas. Eu posso ter até 0, mas não negativa. Então, a restrição de não negatividade, ela vai cair em cima das variáveis. Aqui, vou fechar o solver. Aqui, no meu Excel, não negatividade x1, eu fiz igual a D13, ou seja, eu trouxe a posição onde x1 vai ser alocado para a minha restrição de não negatividade em x1 e a mesma coisa com x2. Eu fiz igual a D14. E então, eu vou lá no Solver, aba Dados, Solver, e eu posso fazer de duas formas. Eu posso adicionar elas duas da mesma forma, tipo maior ou igual, e dou Enter, e elas vão estar aqui. Essas do tipo maior ou igual serão as de não negatividade. O problema está completo. Você vai escolher o tipo de resolução, o método de solução, que tem GRC não linear, GRG não linear, simplex e evolucionário. Eu vou escolher o método simplex. Somente pelo método simplex é que você vai ter os relatórios de sensibilidade. Então, você vem, resolve. Ele disse que tem uma solução, eu dou OK e ele resolveu. Ele já colocou o resultado de quantas unidades de mesas, de quantas unidades de armário, o valor da otimização e como ficaram as minhas restrições. Uma outra forma da gente adicionar as restrições de não negatividade em vez de colocá-las aqui explicitamente, eu vou excluir, eu posso simplesmente clicar aqui embaixo onde tem tornar variáveis irrestritas não negativas. Então, cliquei, tinha retirado, resolver, OK, manteve a solução. Para adicionar restrições de integralidade, fiz uma alteração no problema e aumentei a disponibilidade da segunda restrição de 8 para 9. Com isso, quando a gente resolve o solver, o resultado dá x1 igual a 4,5 em vez de 4, como estava dando.
Então, se para mim esse resultado não for interessante, por exemplo, eu não posso fazer 4 mesas e meia, então eu preciso dizer ao Excel, ao meu solver, que eu quero que os meus valores, que as minhas variáveis deem valores, né, na solução sejam inteiros. Então, eu vou abrir o solver. Primeira coisa que eu vou verificar no quadro de opções, onde tem LP Simplex, é este campo aqui. Observe que o default é que esse campo esteja marcado. Ignorar restrições de números inteiros. Você tem que tirar isso aqui, senão as restrições que você acrescentar não vão funcionar. Ok? Pronto. Então, lembrando, abri o solver, LP Simplex, venho em opções e verifico se a opção ignorar restrições de números inteiros está selecionada. Ela não pode estar selecionada. Tiro. Estão aqui as 4 restrições, as 2 de menor ou igual e as 2 de não negatividade. Vou acrescentar restrições de integralidade. Então, eu venho em adicionar, referência à célula. Então, são as 2 células variáveis, onde eu vou alocar os resultados de x1 e x2. Enter. E aqui eu vou colocar int de inteiro. E aí eu vou dar OK, porque aí ele já vai adicionar as 2. Pronto. Quando eu resolver, ele vai dar um OK, disse que encontrou uma solução. E a minha solução foi que eu vou fabricar 4 mesas e um armário, todos inteiros. Como fazer uma variável entrar na solução? O que é que isso quer dizer? Bem, nesse problema, o problema original, quando o solver fornece a solução, a melhor solução ótima é fabricar 4 mesas e nenhum armário, ou seja, a variável x2 ficou 0 na solução. Só que, de repente, isso pode não ser uma coisa interessante para mim. Então, pode ser que eu queira que uma determinada variável apareça na solução quando ela for 0. Então, como devemos fazer? Primeiramente, nós precisamos verificar o relatório de sensibilidade. Então, vamos primeiro aprender a gerá-lo. Aba dados, solver, resolvi o problema. E em vez de clicar só em OK e sair dessa tela, eu vou marcar o relatório de sensibilidade. Você pode marcar quais relatórios você quiser. Eu vou marcar o de sensibilidade. Marcando, dou OK, ele gera o relatório de sensibilidade. Ele vai criar uma aba antes da aba onde você está com o relatório de sensibilidade. Então, vamos analisar o caso para verificar por que x2 não apareceu na solução. Aqui no relatório de sensibilidade, aparece o custo reduzido de uma variável em relação às células variáveis e em relação às restrições aparece o preço sombra. Em outro vídeo desse canal, eu tenho uma aula explicando o que é tudo isso. Bem, o custo reduzido é o valor da contribuição de uma variável para o lucro, menos o custo com os recursos que ela consome. Esse custo é calculado como a disponibilidade do recurso vezes o preço sombra. Então, vamos ver como é que funciona. Qual é a contribuição de x2 para o lucro? Na descrição do meu problema, cada armário dá uma contribuição para o lucro de 1 unidade monetária. Então, voltando para o relatório de sensibilidade, vamos verificar o seguinte. O custo reduzido da variável x2 será quanto eu ganho vendendo o armário, menos o que eu gasto para fazer o armário. Quanto eu ganho com o armário? Um real, uma unidade monetária, é a contribuição para o lucro. Então, um armário me dá R$1. E quanto eu gasto com ele? É necessário 3 metros quadrados de madeira, vezes o preço sombra da madeira,
que é 0. E também preciso pagar a mão de obra. Eu preciso de 1 homem-hora para fazer um armário, vezes o custo da mão de obra, que é o preço sombra da mão de obra, que nesse caso é 2. Então, nós temos 1 menos 3 vezes 0, menos 1 vezes 2, que dá menos 1. Isso significa que o armário não se paga, e por isso ele não apareceu na solução. Então, como é possível o armário se pagar? Primeiro, a gente precisaria ver se alterando a quantidade de madeira eu consigo fazer um armário. Se alterar a quantidade de madeira, provavelmente com menos madeira, o armário poderia se pagar. Ou com menos mão de obra. Eu tenho que diminuir algum desses dois recursos. Vamos verificar primeiro se a gente alterando a madeira, eu consigo fazer x2 aparecer na solução. Então, nessa equação, eu vou fazer com que a quantidade de madeira, que é 3, seja uma variável, para saber quanto seria o ideal. Então, eu chamei a quantidade de madeira, que seria 3 metros quadrados, de C1. E joguei na mesma equação. 1 menos C1 vezes 0, menos 1 vezes 2 igual a 0, isolando C1, vai dar uma inviabilidade. Por quê? Porque eu fico com 1 menos 1 vezes 2, dividido por 0. Então, por essa equação, eu vejo que eu não consigo, não posso alterar a quantidade de madeira para que o armário seja viável na minha solução. Então, vamos ver a disponibilidade de mão de obra. Eu vou variar o coeficiente x2 na restrição de mão de obra. Eu precisava de 1 homem-hora. Vamos ver se a gente consegue fazer com menos. Então, eu vou variar esse 1. Esse 1 vai ser uma variável. Então, isolando C2 na mesma equação, eu fico com 1 menos 3 vezes 0 sobre 2, que me dá 0,5. Então, isso significa que se o coeficiente de x2 na restrição de mão de obra for 0,5, o armário apenas se paga. Dessa forma, o valor de mão de obra tem que ser menor do que 0,5 para que x2 apareça na solução. Então, vamos ver isso. Coloquei 0,49, o coeficiente de x2, que é o referente à mão de obra necessária para fazer o armário. Esse 0,49 ele vai aparecer exatamente aqui. Na restrição de mão de obra, eu tenho 2x1 mais 0,49x2. Fazendo isso, a solução deu 3,6 e 1,6. Se a gente vier aqui no solver, tendo alterado, vou resolver 3,6 e 1,6. Se eu colocasse 0,5, vamos fazer o teste. Exatamente 0,5. Tenho que alterar aqui, que era 0,49. Vou botar 0,5. Vou lá no solver. Resolver. A solução voltou para 4,0. Ou seja, com 0,5 de mão de obra, o armário apenas se paga. Então, para que ele entre na solução, precisa haver uma viabilidade da presença de armários na solução. Então, bastando colocar 0,49, a quantidade de armários já aparecia na solução.